Capítulo 4. Disposições transitórias relacionadas aos regimes próprios de previdência social. Recepção da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e disposições transitórias aplicáveis aos benefícios até a edição de lei complementar de que trata o parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição. Artigo 12. Até que entre em vigor a lei complementar de que trata o parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, aplicam-se as normas gerais de organização e de funcionamento, de responsabilidade previdenciária na gestão dos regimes próprios de previdência social e de benefícios previdenciários estabelecidas pela Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que será recepcionada com força de lei complementar, e o disposto neste artigo. Parágrafo 1º. O rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. Parágrafo 2º. Os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho e o salário maternidade deverão ser pagos diretamente pelo ente federativo, juntamente a outros benefícios de natureza estatutária. Parágrafo 3º. Os servidores públicos abrangidos por regime próprio de previdência social serão aposentados. Inciso 1º. Voluntariamente, observados, cumulativamente, os seguintes requisitos. Alínea A. 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, Alínea B. 25 anos de contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. Inciso 2º. Por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, ou. Inciso 3º. Compulsoriamente, aos 75 anos de idade. Parágrafo 4º. Os servidores públicos com direito à idade mínima ou tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria a que se refere a linha do inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição poderão se aposentar, observados os seguintes requisitos. Inciso 1º. O titular do cargo de professor, aos 60 anos de idade, 30 anos de contribuição exclusivamente em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, para ambos os sexos. Inciso 2º. O policial dos órgãos a que se referem o inciso 4º do caput do artigo 51, o inciso 13. Do caput do artigo 52 e os incisos 1º a 4º do caput do artigo 144 da Constituição, aos 55 anos de idade, 30 anos de contribuição e 25 anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial, para ambos os sexos. Inciso 3º. O agente penitenciário ou socioeducativo, aos 55 anos de idade, 30 anos de efetiva contribuição e 25 anos de efetivo exercício exclusivamente em cargo dessa natureza, para ambos os sexos. Inciso 4º. O servidor público cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedados a caracterização por categoria profissional ou ocupação e o enquadramento por periculosidade, aos 60 anos de idade, 25 anos de efetiva exposição e contribuição, 10 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria, Inciso 5º. O servidor público com deficiência, previamente submetido à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar,
10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. A linha A. Para deficiência considerada leve, aos 35 anos de contribuição. A linha B. Para deficiência considerada moderada, aos 25 anos de contribuição. A linha C. Para deficiência considerada grave, aos 20 anos de contribuição. Parágrafo 5º. As aposentadorias a que se referem os incisos 4º e 5º do parágrafo 4º observarão adicionalmente as condições e os requisitos estabelecidos para o regime geral de previdência social, naquilo em que não conflitar com as regras específicas aplicáveis ao regime próprio de previdência social, vedada a conversão de tempo especial em comum. Parágrafo 6º. Os proventos das aposentadorias decorrentes do disposto neste artigo terão como referência a média aritmética simples das remunerações e dos salários de contribuição, observados os critérios estabelecidos para o regime geral de previdência social, utilizados como base para contribuições aos regimes de previdência social de que tratam os artigo 40 e artigo 201 da Constituição e para as pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição. Parágrafo 7º. Os proventos da aposentadoria, por ocasião da sua concessão, corresponderão. Inciso 1º. Na hipótese prevista no inciso 1º do parágrafo 3º e nos incisos 1º a 4º do parágrafo 4º, a 60% da média aritmética a que se refere o parágrafo 6º, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos de contribuição. Inciso 2º. Na hipótese prevista no inciso 2º do parágrafo 3º, a 60% da média aritmética a que se refere o parágrafo 5º, acrescidos de 2% para cada ano de contribuição que exceder a 20 anos de contribuição, exceto em caso de acidente de trabalho, de doenças profissionais e de doenças do trabalho, situação em que corresponderão a 100% média a que se refere o parágrafo 6º. Inciso 3º. Na hipótese prevista no inciso 3º do parágrafo. Inciso 4º. Na hipótese prevista no inciso 5º do parágrafo 4º, a 100% da média aritmética a que se refere o parágrafo 6º. Parágrafo 8º. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor a que se refere o parágrafo 2º do artigo 201 da Constituição ou superiores ao limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência social, observado o disposto nos parágrafo 14, parágrafo 15 e parágrafo 16 do artigo 40 da Constituição. Parágrafo 9º. Na concessão do benefício de pensão por morte, respeitado o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, o valor equivalerá a uma cota familiar de 50% acrescida de cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o limite de 100%, observados os seguintes critérios. Inciso 1º. Na hipótese de óbito do aposentado, as cotas serão calculadas sobre a totalidade dos proventos do servidor público falecido. Inciso 2º. Na hipótese de óbito de servidor público em atividade, as cotas serão calculadas sobre o valor dos proventos aos quais o servidor público teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, exceto se o óbito tiver sido decorrente de acidente do trabalho, doença profissional ou do trabalho, situação em que corresponderão a 100% da média referida no parágrafo 6º. Inciso 3º. As cotas por dependentes cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte, quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a. Inciso 4º. O tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda dessa qualidade, o rol de dependentes, a sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão aqueles estabelecidos para o regime geral de previdência social.
Parágrafo 10. A acumulação de benefícios previdenciários observará os seguintes requisitos. Inciso 1º. É vedado o recebimento conjunto de mais de uma aposentadoria à conta de regime de previdência de que trata este artigo, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma prevista no artigo 37 da Constituição. Inciso 2º. É vedado o recebimento de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro à conta de regime de previdência de que trata este artigo, ressalvadas as pensões do mesmo instituidor decorrentes dos cargos acumuláveis na forma prevista no artigo 37 da Constituição, observado o disposto no inciso 3º. Inciso 3º. No recebimento de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro e de pensão por morte de aposentadoria no âmbito do regime de previdência de que trata este artigo, ou entre este e o regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição ou as pensões decorrentes das atividades militares de que tratam os artigo 42 e artigo 142 da Constituição, será assegurado o direito de recebimento do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente de acordo com as seguintes faixas. Alínea A. 80% do valor igual ou inferior a um salário mínimo. Alínea B. 60% do valor que exceder um salário mínimo, até o limite de 2 salários mínimos. Alínea C. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos, até o limite de 3 salários mínimos, é. Alínea D. 20% do valor que exceder 3 salários mínimos, até o limite de 4 salários mínimos. Inciso 4º. Para fins do disposto no inciso 2º, na hipótese de pensão por morte, será considerado o valor efetivamente recebido pelo beneficiário, é. Inciso 5º. Na hipótese de extinção do benefício mais vantajoso, será restabelecido, a partir da data da extinção, o pagamento do segundo benefício mais vantajoso, indicado pelo interessado, pelo seu valor total. Parágrafo 11. Os critérios de que trata este parágrafo serão aplicados às acumulações que ocorrerem após a data de promulgação desta emenda à Constituição. Parágrafo 12. É assegurado o reajuste dos benefícios de que trata este artigo para preservar, em caráter permanente, o seu valor real, nos termos estabelecidos para o regime geral de previdência social.